Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 25/9, sexta-feira. Vamos concluir o estudo da Semana de Arte Moderna. Então, nas últimas aulas, nós vimos, primeiro, todo o processo de organização, né, dos movimentos de vanguarda. Nós vimos todo o processo de pesquisa, de estudo, de participação dos escritores brasileiros que favoreceu o desenvolvimento da chamada Semana de Arte Moderna aqui no Brasil em 1922. A última aula nós discutimos sobre as características do evento, sobre as pessoas que estavam envolvidas, fizemos uma retrospectiva de coisas que foram acontecendo, né? Livros publicados, participações em eventos, exposição. E nós paramos exatamente no momento da realização do evento, naquela semana, nos 5 dias de apresentação. Nós estávamos discutindo o fato de que a Semana de Arte Moderna foi considerado um tiro que saiu pela culatra. Lembram dessa expressão que eu usei com vocês? Porque foi tudo muito bem organizado, foi tudo muito bem feito, com o objetivo de favorecer as classes, né, abastardas, aquelas classes que não eram consideradas ali, classes que valorizavam a arte, pessoas que faziam parte desse universo da elite. Então, foi uma arte para o povo. Entretanto, foi uma arte para o povo sem o povo. Isso foi um grande problema. A elite não aceitou, né, essa realização da Semana de Arte Moderna, uma organização de arte que valorizasse a cultura do país, a cultura nacional. Então, essa foi a grande dificuldade ali da realização do evento. E eu comentei com vocês como que os jornais agiram de forma negativa, criticando o evento. Então, vamos lá continuar a análise que nós estávamos fazendo dos textos que saíram analisando, comentando, discutindo do que foi a Semana de Arte Moderna. O jornal Correio Paulistano disse o seguinte: foi como se esperava, um notável fracasso. Observem que as pessoas já esperavam que fosse fracassar, que aquilo fosse ruim. A recita de ontem da pomposa Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes. Observem que a visão que as pessoas tinham de arte como algo certinho, algo que tinha um padrão, como algo artístico que valorizasse e que estivesse pautado, né, preso à cultura europeia, isso fez com que as pessoas não tivessem a mente aberta. Por quê? Para a elite, a arte era o que acontecia lá fora. As características da arte deveriam ser aquelas da arte europeia. Então, não houve essa aceitação na Semana de Arte Moderna. O jornal Folha da Noite disse: não é só um problema de estética, mas deve ser estudado como fenômeno de patologia mental. Todas as extravagâncias do futurismo originam-se de um verdadeiro estado de espírito mórbido. Essa daqui a crítica foi ferrenha, vamos dizer assim, né? Consideraram os participantes da Semana de Arte como pessoas com alguma deficiência, alguma doença mental. Não pode ser considerado arte isso, não podemos valorizar isso. A ideia que a elite tinha era de que isso que estava sendo apresentado não era arte, não pode ser considerado. E o espírito mórbido aqui, porque segundo eles era algo muito xoxo, frio, sem aquela pomposidade europeia. Aquela ideia de que a manga do quintal do vizinho é melhor do que a nossa, né? No jornal Folha da Noite, o desejo incontido de chamar a atenção e ingenuidade de certos espíritos desprovidos de qualquer preparo. Gente, olha só, desprovidos de qualquer preparo. Os escritores da Semana de Arte Moderna, os artistas, já tinham participado de eventos lá fora. Anita Malfatti tinha feito a sua exposição lá fora e ela trouxe para o Brasil. Como assim despreparada? Oswald de Andrade, Mário de Andrade tinham participado dos movimentos de vanguarda na Europa. Eles não estavam despreparados. O desequilíbrio de alguns cérebros e o verdor da mocidade são os principais motivos e o que caracteriza os adeptos dessa escola. Criar é um privilégio de gênio e, evidentemente, futurista não pode ser gênio. Olha a crítica feita. Não consideraram um movimento futurista. Por que eles citaram aqui o movimento futurista? Porque ele foi o último.
né, ali no sentido de que continuou, quando a Semana de Arte Moderna começou, o movimento futurista ele estava no auge ainda. O último, na verdade, foi o surrealismo. Mas o movimento futurista ele foi lembrado logo depois de todos os demais movimentos. Então, ele foi o último a desaparecer, vamos dizer assim. Foi o último a ser colocado de lado com relação a essa questão de valorização das máquinas e dos movimentos. E para a elite brasileira, o futurismo não era arte. A ideia de valorizar a movimentação, a ideia de valorizar a modernização, isso não poderia ser confundido com manifestações artísticas. Opa! Nós que pensamos que a grande arte deve ser compreendida por todos, esperamos, cheios de curiosidade, a realização desse certame e prometemos desde já nossa crítica severa contra a iniciativa. Eu estou fazendo questão de ler alguns comentários com vocês, só para vocês entenderem a repercussão disso na época. E observem que aqui, quem fez o comentário está curioso, está acreditando que talvez possa tirar algo de bom ali. E esperamos que a grande arte possa realmente ser compreendida, mas se não for, também vamos detonar, também vamos falar mal. Então, eles ainda dão um crédito. Mas a Semana de Arte Moderna, ela não foi creditada, vamos dizer assim, pela elite. Não havia essa esperança de que pudesse sair algo bom ali, algo de bom, algo de útil. A Semana de Arte Moderna está para acabar. É pena, porque, com franqueza, se do ponto de vista artístico aquilo representa o definitivo fracasso da escola futurista, como divertimento foi insuperável. Ou seja, pelo menos para se divertir, a Semana de Arte Moderna teve o seu lado positivo. De um lado, artistas de fama faziam versos, recitavam trechos de prosa, enchiam o ambiente de harmonia. De outro, alguns indivíduos que chegaram a envergonhar o gênero humano, por dele conservarem apenas o aspecto, ladravam e cacarejavam. Vou parar um pouquinho nesse comentário aqui para lembrar vocês, nós vamos comentar isso ainda, mas eu já disse para vocês que em uma das noites da Semana de Arte Moderna foi assim, o caos. Uma das noites foi considerada definitivamente a desordem artística. Por quê? Quando foi apresentado o poema Os Sapos, que era uma crítica ao parnasianismo, a gente vai ler o poema mais à frente, quem estava sentado na plateia, e no caso a elite, fez tudo que pôde para acabar com o momento. Gritaram, cacarejaram, latiram, miaram. Como o poema era Os Sapos, eles ficaram da plateia imitando os sons de animais, mas com o objetivo de atrapalhar mesmo. Dizem até que o que eles tinham em mãos, eles lançaram ao palco. Papel, embalagens, com o objetivo de tumultuar o evento. Então, esse texto aqui, né, essa crítica aqui no jornal, deixa bem claro para a gente que nós até tínhamos artistas com condições de apresentar alguma coisa. Entretanto, quem estava na plateia, e é interessante observar que quem faz a confusão é a elite, que nós consideramos aí, né, a elite, o pessoal de conhecimento, de glamour, foram exatamente aqueles que detonaram o movimento, exatamente aqueles que tumultuaram o ambiente. Então, aqui nós temos uma crítica, eu não diria de todo negativa, mas alguém que já começou a observar que havia pontos positivos ali na Semana de Arte. O que não havia, o que não aconteceu, foi a elite baixar a guarda. Isso aí em nenhum momento foi observado. Então, vamos lá para os 3 dias da Semana de Arte. A gente diz Semana de Arte, mas o que aconteceu foram exatamente 3 noites. Sim, Camila, é exatamente isso aí. Quem tumultuou foi a elite. Quem foi desmerecido foram os artistas. Porque para a elite, era aquilo que eu comentei com vocês, eles não aceitariam uma arte que valorizasse o popular, uma arte para o povo. Então, como eles estavam patrocinando, vamos dizer assim, como eles eram a ala econômica ali no momento, eles se sentiram no direito de atrapalhar. E Tiqueta ficou muito longe. Se vocês pegarem imagens, descrições da Semana de Arte Moderna, vocês vão ver que de etiqueta a elite não teve nada para demonstrar nesses 3 dias ali. Então, a primeira noite
da Semana de Arte, dia 13 de fevereiro, foi o primeiro dia, a primeira apresentação, o primeiro festival. Observem que nós temos, assim, uma programação riquíssima. Exposição de telas de Anita Malfatti, de Cavalcante, John Glass, Zina Aita, Almeida Prado e Vicente do Rego. Apresentações, exposição de telas. Então, nós tínhamos uma exposição artística. Esculturas de Vitor Brecheret, tá errado aqui, é Brecheret. Projetos de arquitetura de Antônio Moya e Jorge Isabel. Conferências. Então, nós tivemos a apresentação, a emoção estética na arte moderna. Graça Aranha apresentou. Depois, Ronald de Carvalho apresentou a pintura e a escultura moderna no Brasil. E Mário de Andrade fez uma palestra sobre estética artística. Então, observem que o movimento estava organizado. Nós tivemos apresentações musicais, né? Principalmente Vila Lobos aí, e declamação de poemas com Oswald, Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida. Gente, era um dia de festival com exposição de telas, de escultura, de arquitetura, conferências, apresentações musicais, declamações de poesia. Então, observem que o evento estava organizado. O que precisava aí era a organização cultural, vamos dizer assim, mental da elite, que não aceitou. Então, dando continuidade aqui, né, o primeiro dia do festival foi apresentado no saguão do teatro. Observe que nós temos os preços aqui dos camarotes, né, das cadeiras. Talvez essa foi uma das grandes dificuldades da época, porque foi feito para o povo, mas o povo não teve acesso devido ao fato de ser cobrado, né, para as apresentações no teatro. Nós temos aqui a tela, a Boba, de Anita Malfatti, que foi uma das obras expostas no primeiro dia, e a apresentação de Heitor Villa-Lobos, que veio depois da Semana de Arte Moderna, né, a se consagrar, a tornar-se um dos grandes músicos aí para a gente. O segundo dia do movimento, né, da Semana de Arte, aconteceu no dia 15, observem que era uma quarta-feira. Tivemos conferências, artes e estéticas de Menotti Del Picchia, poesia de Renato de Almeida, apresentações musicais de Guiomar Novaes, declarações de poemas ou declamações. Principalmente foi a noite que eu comentei com vocês, que foi o desastre total, o caos, enfatizando, né, principalmente o poema Os Sapos, de Ronald de Carvalho. Porém, Mário de Andrade também apresentou o poema A Escrava que Não é Isaura, e outros escritores estiveram apresentando nessa noite. Entretanto, quem ganhou destaque foi exatamente o poema Os Sapos, de Ronald de Carvalho. Nós tivemos a apresentação de danças de uma companhia de dança, Ivone Dalmery, que fez uma apresentação de balé clássico. E o que chamou a atenção na noite foi exatamente esse poema de Manuel Bandeira, de Ronald de Carvalho, perdão. É interessante destacar que Os Sapos, ele foi um poema lido por Ronald de Carvalho, mas escrito por Manuel Bandeira, com o objetivo ali de criticar os poetas parnasianos. E por que um escreveu e o outro leu? Dizem que Manuel Bandeira se sentiu um pouquinho envergonhado e com medo da repercussão da poesia. O que realmente aconteceu, né? Foi bem negativo. Então, Ronald de Carvalho fez a leitura do poema. O poema começa assim, ó, Os Sapos. E os sapos já é uma metáfora dos poetas parnasianos. Por quê? Pensem comigo na ideia de um sapo-boi, né? Um sapo parado ali, todo inchado como ele fica. Era exatamente assim que os poetas modernos viam os poetas parnasianos. Se achavam, pensavam que eram grandiosos, só porque escreviam com pompa, dentro de um padrão. Então, a ideia daquele sapo parado ali, todo inchado, senhor de si. Os sapos, como se eu dissesse, os parnasianos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, e a luz os deslumbra. Ou seja, se achando, saem da penumbra, porque agora o movimento é moderno, então eles estão na penumbra, estão esquecidos, eles saem aos pulos e a luz os deslumbra, querem aparecer, querem chamar a atenção e dizer que isso não é arte. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. É uma brincadeira aqui feita para mostrar que os sapos, que são os parnasianos, estão dizendo isso não é arte, é sim, não é, é sim. É exatamente isso aí. Foi feita uma analogia, o que nós temos aqui
É uma brincadeira que vocês devem conhecer, boca de forno, né? Já devem ter ouvido falar. Então, foi feita uma analogia com essa brincadeira que faz parte do nosso folclore, da nossa cultura. Tá, Alan? Bebe aí para mim, por favor. E a partir dessa brincadeira aí, né, eles mostraram como que os poetas parnasianos, reagiram, dizendo: isso não é arte, isso não pode ser considerado arte, isso não é poesia. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, observe, parnasiano sem graça, sem sal, que escrevia dentro do mesmo padrão, da mesma forma, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Cancioneiro, conjunto de composições poéticas. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Observem a crítica aqui feita em cima desse personagem aí. Já vou te responder, quem perguntou aí. Nós temos aqui um sapo representando o poeta parnasiano dizendo: isso não é arte, isso não é poesia. Poesia é o que nós fazemos, bem martelado, ou seja, bem trabalhado, tudo rimando, tudo preocupado ali com forma, com padrão. E aí nós temos uma crítica lá no final, em que o poeta parnasiano diz assim: que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. É como se o poeta parnasiano dissesse: o que você, poeta moderno, está querendo? Ele diz sapo cururu, ou seja, aquele sapinho pequenininho que dá em qualquer lugar, né? Geralmente fica escondido nos lodos, nas áreas mais úmidas assim. O sapo cururu não é um sapo que fica em jardins, que fica em áreas mais secas, ele é um sapo que fica em lugares mais úmidos. Então ele está dizendo: o que você está sentindo aí, sapinho cururu? Ou seja, poeta moderno, se achando poeta, você está cheio de frio na beira do rio. Então é uma crítica, como se os poetas parnasianos estivessem alegando que os poetas modernos nunca seriam reconhecidos como bons poetas. E observem que nós temos aqui duas referências à ideia do nacional, do cultural. Primeira brincadeira aí, boca de forno, quem foi que perguntou? Vocês já devem ter ouvido, que é tudo que o mestre mandar, boca de forno. O que faremos? Tudo que seu mestre mandar. Aí diz: seu mestre mandou pular de um pé só, seu mestre mandou andar de costas. Então é uma brincadeira aí feita e faz parte do nosso folclore. E como a cantiga. Ok, Samuel. E a cantiga que é citada embaixo, né? O sapo cururu. Sapo cururu na beira do rio, que também é uma cantiga folclórica. Então, apesar do poema ser uma crítica, e esse aí, Rafael, quando o sapo canta, menina, é porque tem frio, é essa mesma. Apesar de termos aqui uma crítica, e é um poema feito por um poeta moderno, mas parece que é um poeta parnasiano, né? Nos últimos versos ali. É como se o poeta moderno desse voz ao poeta parnasiano para demonstrar para a gente assim: olha a mentalidade dos parnasianos, olha a ideia dos parnasianos. E eles expressam para a gente exatamente a ideia de que o modernismo, não deve ser considerado arte. Então, nós temos aqui uma crítica muito grande. Quando a elite ouviu isso aqui, o que é isso? Esse pessoal acabou de chegar dizendo que vão fundar uma semana de arte, que vão fundar um movimento, que estão organizando um movimento e querendo criticar o parnasianismo, querendo falar mal dos nossos poetas, dos nossos escritores que estão apegados, né, à arte europeia. Não vamos aceitar isso. Apontar os poetas parnasianos como sapos, dizer que o sapo cururu, né, que está lá embaixo, que são os poetas modernos, por enquanto estão com frio, mas estão à beira do rio, esperando o desabrochar, esperando o momento certo de aparecerem, não vamos aceitar. Então a elite arrumou uma confusão danada. Esse poema, Os Sapos, foi assim, o poema, vamos dizer assim, a bomba que explodiu durante a Semana de Arte Moderna. Foi a maior repercussão negativa que teve nos 3 dias do movimento. Então, nós temos aqui uma caricatura de Mário de Andrade, o texto que ele leu, né, A Escrava que Não é Isaura. Temos um comentário aqui, né, de Mário de Andrade, dizendo assim: como eu tive coragem de fazer versos
diante de uma vaia tão barulhenta que eu não escutava no palco o que Paulo Prado me gritava da primeira fila das poltronas? Como pude fazer uma conferência sobre as artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer? Olha a reflexão que ele faz. Como que a gente conseguiu, né? E aí vou lembrar a vocês que logo depois da Semana de Arte Moderna, a gente inicia o movimento modernista fase 1, que eu já disse para vocês que ficou conhecido como fase heróica. Por quê? Foram heróis. Os escritores que conseguiram se manter, apesar do vexame que foi a Semana de Arte Moderna, da crítica negativa que eles receberam, conseguiram se manter como modernistas, com o espírito vivo, né, de movimento modernista, foram heróis. Mas é aquela história, né? Foi negativo, foi um movimento, uma repercussão muito negativa, entretanto a sementinha foi plantada. E a ideia de que precisávamos modificar não só a cultura brasileira, como a mentalidade, né? Porque a elite precisava abrir a mente e aceitar que a arte não é um padrão. E agora eu estou falando de arte no geral, tá, pessoal? Arte como literatura, pintura, escultura, no geral. A elite precisava abrir a mente. Então, quando a gente fala de moderno, eu quero que vocês pensem que a revolução não foi só nas apresentações. A revolução também foi uma revolução de espírito, uma revolução de mentalidade. As pessoas precisam se desvencilhar dessa forma, desse padrão, dessa opressão de que só é arte o que é bonitinho, que está corretinho, que está dentro de uma forma e de uma forma. Então, o movimento modernista, ele revolucionou a ideia visual de você enxergar o moderno, mas de você também pensar como moderno. Ver que tudo aquilo que está sendo apresentado pode e deve ser considerado arte. Ok, pessoal? Até aqui? Ok. O último dia do movimento foi uma reafirmação dos objetivos fundamentais dos modernistas brasileiros. Depois do vexame da quarta-feira, eles ainda insistiram, né, na sexta-feira, o último dia. E até modificaram um pouquinho ali, porque as conferências feitas naquele dia tinham como objetivo reafirmar ou pontuar o seguinte: apesar do vexame, não vamos nos deixar vencer, não vamos nos sentir derrotados. Continuaremos lutando, continuaremos defendendo a ideia de uma poesia moderna. Então, o último dia foi uma reafirmação dos objetivos fundamentais dos modernistas brasileiros. Nós tivemos aqui apresentações musicais de Villa-Lobos, Alfredo Gomes, várias pessoas que participaram aqui, mostrando a música, mostrando a valorização desse novo gênero aí que deveria ser enfatizado dentro da poesia moderna, né? A questão musical, a questão da dança, dos ritmos, principalmente os ritmos e o som, né? A melodia que estava voltado para representar a nossa nacionalidade, ou seja, eram músicas que valorizavam a cultura brasileira, os sons brasileiros, os ritmos brasileiros. As apresentações da noite, né, de balé e de coreografias também estavam voltados para representar isso aí. O ritmo, né, o som, os movimentos do negro na capoeira, do índio quando fazia a sua dança cultural. Então havia toda essa preocupação em reafirmar a nossa nacionalidade. O último dia, então, contou com a participação especial de Heitor Villa-Lobos e ele recebeu uma crítica tamanha, porque, como tudo era motivo para se criticar, vamos dizer assim, tudo queriam usar como desculpa para dizer que foi uma vergonha, um vexame, Heitor Villa-Lobos fez a apresentação com um coral e ele era o maestro regendo ali, só que ele estava com um pé de sapato e um pé de chinelo. A crítica não perdoou. Segundo a crítica, ele estava querendo romper com a norma de que o maestro poderia apresentar-se de maneira desorganizada, de maneira desarrumada, mas não era isso. O que aconteceu foi que ele tinha um enorme calo no pé que o impediu de calçar um sapato e fez com que ele fosse fazer a apresentação independente de ter um sapato ou não. E ele foi com um pé de sapato e um pé de chinelo. E aí ele até diz, gente, não se trata de futurismo, é um calo arruinado, eu tive um calo no pé. Mas a crítica disse, olha só que vexame, um maestro querendo dar uma de futurista,
vindo fazer a apresentação de que é de chinelo. Então o pessoal criticou e não entendeu o que realmente tinha acontecido. Foi o outro acontecimento que rendeu aí críticas imensas. Então, pessoal, a partir disso aqui, ficou bem claro para a gente que se nós fizermos um balanço da Semana de Arte, o saldo é negativo, não é verdade? O saldo aqui, ele é negativo. Nós temos aqui muito mais ônus do que bônus, vamos dizer assim. Entretanto, os poetas não se deixaram vencer. Entretanto, os poetas não aceitaram as imposições da elite. A Semana de Arte Moderna finalizou-se, né? Terminou ali no dia 17. Entretanto, as ideias continuaram. Entretanto, os movimentos e manifestos com relação a isso que tinha acontecido continuaram. Nós tivemos aqui os representantes da semana, nós temos aqui os representantes da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade. Então, pontuando, Oswald é o nosso grande nome, o nosso grande escritor. Eu já disse para vocês que alguns críticos até questionam o fato de que talvez se Oswald não tivesse se empenhado tanto, nem tivesse acontecido o modernismo no Brasil. Foi ele quem trouxe a ideia, foi ele quem reuniu os amigos, foi ele quem patrocinou os primeiros movimentos ali de publicação de textos em jornais, de ideias no jornal, de divulgação desse movimento moderno. Então, Oswald é para a gente a figura emblemática da Semana de Arte Moderna. Além de Oswald, nós tivemos ali Mário de Andrade. Apesar do mesmo sobrenome, Mário não é parente de Oswald. Por que Mário de Andrade ganha repercussão? Lembrar que ele escreveu a obra Pauliceia Desvairada, que é considerada para a gente a primeira obra de caráter modernista. Pauliceia Desvairada aborda o quê? A questão da urbe paulistana, né? Todo aquele desenvolvimento da cidade de São Paulo com diferentes manifestações culturais, artísticas e a questão da mistura de povos, de costumes, que favoreceu o desenvolvimento de um novo movimento cultural ali em São Paulo. Então, Mário de Andrade, ele tem essa tendência a produzir textos que valorizem São Paulo, o desenvolvimento de São Paulo e a relação das pessoas que estão habitando a cidade. Depois a gente fala um pouquinho mais individualmente quando a gente começar a primeira fase modernista, tá? Só para a gente já ir pincelando a importância. Nós tivemos Manuel Bandeira, que foi um escritor importantíssimo, né? Escreveu aí o famoso poema Os Sapos, em parceria com Ronald de Carvalho. Manuel Bandeira, ele é um poeta que, desde o início, ele estava engajado ali, ele participou da organização das conferências, ele era muito amigo de Graça Aranha, lá do pré-modernismo, foi ele quem convidou Graça Aranha para entrar no movimento, para fazer parte desse movimento. E os três aqui que nós destacamos são, para a gente, os pilares da primeira fase modernista. Oswald, Mário e Manuel Bandeira. A primeira fase modernista ela tem continuidade exatamente com esses três aí. Os outros participam da primeira fase, produzem, mas não em grande escala como esses três aqui. Nós temos aqui Graça Aranha, que eu já comentei com vocês, era o pré-modernista, né, produziu o romance Canaã lá no pré-modernismo, participou da Semana de Arte Moderna ativamente também, com apresentações e conferências, e vários outros escritores, artistas, né, desenhistas, pintores que estiveram engajados e envolvidos. Se vocês observarem aqui, são várias pessoas. Então, nós tivemos uma participação ativa. A questão foi que não houve campo para o desenvolvimento ali nos dias da Semana de Arte devido à mentalidade atrasada da população brasileira. E aí, como eu já havia comentado, apesar do evento ter sido considerado, né, algo negativo, a ideia prevaleceu. Então, nós tivemos aqui a continuação do que foi essa Semana de Arte Moderna. Primeiro, alguns manifestos. Antes da gente iniciar o que foi propriamente dito a primeira fase modernista, nós tivemos aqui alguns manifestos, alguns movimentos, algumas revistas que foram criadas, que foram difundidas com essa ideia aí de começar, de propagar o movimento modernista. A revista Claxon, que foi uma revista de caráter primitivista e futurista, que buscou divulgar as propostas do movimento.
Essa revista foi criada logo depois da Semana de Arte Moderna, buscou publicar alguns textos que foram divulgados na Semana de Arte Moderna e observem os dois objetivos. Primitivista. Qual a ideia que nós temos de primitivista? Algo primitivo, que retoma as origens. Ou seja, era uma revista pautada em valorizar a origem da cultura brasileira. Uma ideia, pessoal, de abandonar a opressão da cultura europeia, de sair um pouco, né, daquela ideia de que só a Europa produz literatura, só a Europa produz arte, só a Europa consegue divulgar a cultura, consegue ter uma boa cultura. Então, valorização aí exatamente das nossas manifestações, dos nossos elementos que faziam parte da nossa cultura. E nós teremos aqui uma preocupação muito grande em valorizar o povo e o folclore das diferentes regiões brasileiras. Futurista, porque havia aquela ideia de valorizar o som, o movimento, o ritmo, tudo se movimentando, tudo em constante transformação. Essa é a ideia futurista que essa revista vai divulgar. Valorizar o primitivo, as nossas origens, mostrando essa constante transformação. Os ritmos que estão mudando, o domínio aí dos sons, da musicalidade, daquilo que representa o nosso folclore, daquilo que representa as novas lendas, os novos ritmos, tudo aquilo que pudesse ter a cara do Brasil. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que buscou incentivar a integração entre as tendências nativa, colonizada, tradicional e moderna. Como o próprio nome já diz, movimento Pau-Brasil é um movimento totalmente primitivista. E aí quero chamar a atenção de vocês que o movimento Pau-Brasil foi criado por Oswald de Andrade com o objetivo de retomar as origens brasileiras. Tem um poema que talvez vocês já devem ter ouvido, que vira e mexe ele aparece analisando as questões de língua portuguesa, que diz assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Já ouviram esse poema? Já leram ele em algum momento? O nome do poema é Erro de Português. Então, ele começa quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva. Ou seja, ele retoma o princípio ali, o começo, né, da história brasileira, a época do descobrimento. E o poema ele foi criado nessa época aqui, da divulgação da poesia pau-brasil, por Oswald de Andrade, como uma ironia, mostrando que quando os portugueses chegaram, debaixo da bruta chuva, impondo seus costumes, de repente, sem avisar, vestiu o índio, ou seja, impôs a sua cultura. Ele chegou com força, com brutalidade, dominou o índio. Então, vestiu o índio da sua cultura, da cultura europeia. Que pena, né? Se fosse uma manhã de sol, ou seja, se os índios tivessem sido avisados, se o povo que aqui estava tivesse se preparado, porque os nossos nativos não são tão bobos assim, se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Ou seja, o índio teria tirado a cultura portuguesa que eles trouxeram e teria colocado a sua. Então, nós temos aqui um poema que valoriza exatamente a ideia primitiva. Os índios só foram dominados porque não estavam preparados. Mas ele enfatiza a força, a nacionalidade, a grandeza da cultura brasileira. Tanto que ele coloca, se fosse uma manhã de sol, a história seria o contrário. Então, esse movimento pau-brasil, ele resgata as nossas origens e valoriza aí o índio, que é apontado como herói, que já havia aparecido para a gente onde? Lá no Romantismo fase 1, lembram? E isso é resgatado aqui. Mas com aquele mesmo objetivo de demonstrar a cultura indígena, com o objetivo de mostrar como os índios tiveram participação cultural no nosso processo civilizatório, mostrando aí os ritmos, os sons, as lendas, os costumes indígenas e como que esses costumes estão inseridos na nossa formação social, no nosso cotidiano. Então, a poesia Pau-Brasil, como o nome diz ali, né, retorno ao primitivismo, a época do Pau-Brasil, irá retomar a importância da cultura indígena, a importância dos brasileiros, vamos dizer assim, dos povos nativos, com a formação social. O segundo movimento foi o movimento verde-amarelo. O movimento verde-amarelo ele tinha a ideia de valorizar as nossas riquezas. Então, o verde-amarelo representando aí a ideia da bandeira. E o que ele se diferencia do pau-brasil? Ele é um movimento ufanista.
um movimento que valoriza os símbolos nacionais. Então, ele vai buscar enfatizar o verde da floresta, as riquezas brasileiras, né? A questão de paz entre os povos, representando o branco aí, o azul celestial, mostrando que os nossos céus possuem belezas, riquezas. Então, esse segundo movimento, ele tem uma característica bem próxima do primeiro, que é a valorização brasileira, mas ele enfatiza mais essa questão ufanista. Então, é um movimento de caráter ufanista. Lembram aí o que é o ufanismo, né? Valorização exagerada da terra natal. Dentro desse movimento, acontece uma pequena ruptura com alguns membros, com alguns participantes, que formam aí o chamado grupo da ANTA. Esse grupo da ANTA é um grupo de pessoas que se opõem um pouquinho ao movimento verde-amarelo, porque além deles valorizarem os símbolos nacionais, eles buscam valorizar também as florestas, os animais, no sentido de que é necessário valorizar os animais que estão ali, os animais que estão em extinção, e a questão da... Deixa eu ver que termo que eu vou usar aqui. Da igualdade entre os povos. Esse grupo da escola da ANTA, ele é um grupo, na verdade, formado por participantes do movimento verde e amarelo que defendiam o comunismo. Então, eles criam essa rivalidade porque eles começam a valorizar as riquezas e as belezas brasileiras dentro de uma questão, dentro de um viés comunista. Por isso que o grupo rompe aí. E é interessante que nós temos o Movimento Pau-Brasil, criado por Oswald de Andrade. O Movimento Verde e Amarelo foi criado por Plínio Salgado. E a Escola da ANTA foi um movimento com a participação de Oswald de Andrade. Porque ele não cria o grupo Verde e Amarelo, mas ele entra no grupo, arruma essa discussão ali, né? Insere as ideias comunistas ali e acaba causando o rompimento do grupo. É como se a gente dissesse assim, Oswald não aceita um movimento em que ele não esteja dominando, em que ele não esteja no controle. Então, é exatamente o que acontece aí. Ele entra nesse grupo verde e amarelo, difunde as ideias comunistas aí e acaba criando esse outro movimento, que é o grupo ANTA. Quando a gente estiver falando de Oswald de Andrade, eu comento um pouquinho mais com vocês sobre esse envolvimento de Oswald de Andrade no comunismo aí. Nós tivemos vários manifestos regionalistas que buscavam valorização das tradições nordestinas, dos costumes. A revista, que foi uma revista, né, publicada lá em Minas Gerais, que tinha como objetivo difundir o modernismo, e o nome era exatamente esse, a revista, como queria enfatizar, aquela que traz as ideias modernistas. O grupo Festa, que era um grupo totalmente espiritualista, que tentou valorizar as riquezas brasileiras num nível mais espiritual, trazendo à tona essa questão da religiosidade aí. E o último movimento, que foi para a gente o mais importante, que foi o movimento antropofágico, criando aí a revista Antropofagia, que foi inspirada na tela Abapuru, que todo mundo já conhece de cabeça para baixo, virada ao avesso, que foi uma obra pintada por Tarsila de Amaral, dada de presente a Oswald de Andrade no seu aniversário. E qual é a ideia da antropofagia? O Abapuru é a ideia de homem que come gente, não é isso? O Abapuru. E a antropofagia, ela traz exatamente essa ideia de devorar o outro. Então, seria a ideia ali do antropo, homem, fagia, devorar, devorar homem. Mas como que essa ideia foi difundida aqui no modernismo? Não era o homem, mas a cultura do homem. O que defendia o movimento antropofágico? Devorar, comer, engolir a cultura estrangeira, deglutir e adaptá-la ao gosto brasileiro. Então, guardem bem isso. A ideia de antropofagia ou movimento antropofágico que foi divulgado aqui trabalha com essa linha de raciocínio. Vamos comer a cultura estrangeira, vamos deglutir, mastigar bem e depois a gente vê o que a gente pode tirar dali para poder continuar a criar o espírito brasileiro, o espírito nacional. Tem um ritmo que aconteceu na Europa que é legal, como a gente pode adaptar o ritmo brasileiro? Tem uma tendência literária que aconteceu lá fora que é bacana, como nós podemos adaptar ao ritmo brasileiro? Então, é essa a ideia de devorar a cultura estrangeira e adaptá-la ao ritmo, aos costumes, à cultura brasileira. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Ok?
Certinho? Então, aguardem um momentinho aí.